Olá, muito bom dia para todos e para todas. Meu nome é Rafael, também pode me chamar de Afa Vasques. Sou professor de desenho e pintura, né, no Espaço Nave, já tem um tempo. E a gente está aí não atendendo presencialmente, né, desde o começo da pandemia, e eu estou fazendo essas aulas online há algum tempinho já. Comecei no Instagram, aí agora eu descobri que o Facebook é mais interessante para fazer essas lives, e eu estou fazendo aqui no Facebook já tem um tempinho. Dá para me ouvir direitinho? Com, e aí hoje a aula é sobre desenho de personagens, né? O básico, o basicão, o começo, assim. Ah, bem para quem está começando mesmo, né? Essas aulas aqui, elas têm um intuito principal de ser uma porta de entrada, né? Ser um primeiro contato, muitas vezes, um contato bem inicial ali para as pessoas que têm vontade de desenhar, que sempre tiveram esse desejo, mas não encontram caminhos muito produtivos, muito fáceis para elas conseguirem começar a desenhar de fato e ter um bom resultado, né? Então, meu objetivo principal como professor de desenho nesse período inicial também na minha carreira é possibilitar que mais e mais pessoas possam entrar nesse universo, que possam começar a fazer os seus desenhos a partir das aulas que eu até ofereço aqui online, como essa, gratuitas, e também através do curso que eu disponibilizo. Eu vou pedir para vocês, por favor, colocar aí o nome, de onde que vocês são, se vocês já desenham ou não, para eu entender também com quem que eu estou falando, quem está acompanhando aí, tá? Vai colocando e aí a gente vai conversando. Então, o desenho de personagem, ele é uma possibilidade, né, dentro da produção de desenho, e aí você pode usar isso para vários é, formatos de trabalhos diferentes, né? Então, o meu foco principal é a criação de personagem para história em quadrinho, para tirinha, né? Para pequenas histórias, assim. Mas você também poderia estar desenvolvendo esse desenho para usar personagens para outras finalidades, personagens para jogos, personagens para campanhas publicitárias, personagens para brinquedos, enfim, tem várias utilizações aí, né, da criação de um personagem que você pode utilizar. Mas o meu foco é mais para personagens assim de histórias, né, histórias em quadrinhos. Então, o que eu vou passar para vocês hoje tem mais a ver com isso. Oi, Grazi, tudo bom? Como você pode fazer um desenho que vai te possibilitar usá-lo, né, esse personagem para uma história, para uma coisa desse tipo. Oi, Rogério, bom dia, tudo bom? É o John Jonce, tudo bom? Bom dia para você. Então, bacana já ter você de novo aqui na aula. Então, basicamente, primeiro, tá, eu queria mostrar os personagens que eu tenho desenvolvido aí ao longo de algum tempo, tá? E esse personagem que vocês conseguem ver aí, na verdade são dois, né? Tem a Pandoca e o Panduca. Foram os primeiros personagens que eu fiz para fazer tirinhas, né? Essas historinhas curtas. Essa tirinha foi feita em 2012, então já tem um tempo. Mas foi o meu primeiro personagem. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês alguns desenhos que eu fiz desse personagem, isso lá atrás, né? Já em 2011, 2000, eu comecei a fazer esse personagem acho que em 2010. E aí trabalhei, fiz um pouco ele algum tempo com essa ideia de fazer as tirinhas, tá? Então vocês estão vendo isso aqui bem para mostrar a evolução do desenho, tá? E de como a gente pode usar um personagem para contar uma história. E aí o que seria interessante saber, né? O que seria interessante usar dentro desse desenho do personagem para ajudar a construir e para contar essa história. Mas aí isso eu vou falar mais para frente. Aqui é só para vocês darem uma olhada no visual mesmo, de como que era esse personagem aí, que é um ursinho panda, né? Um urso panda,
que basicamente tinha ali um relacionamento ali com a namorada dele, né, a Panduca, então é o Pandoca e o Panduca. E aí, o relacionamento deles dois é o que eu abordava mais, assim, e também o relacionamento dele com os amigos dele ali, né. Aqui já tem ele um pouco maior. Então, eu até que fiz algumas coisas, que era um projetinho de capa para um conjunto, né? Tipo uma revista que eu ia fazer. Enfim, então deu pra ver como que eu consegui utilizar bastante, né, em bastante material esse personagem. Uma coisa interessante de falar é que para as tirinhas eu utilizava o personagem sempre assim nessa proporção, ou seja, ele aparecia bem a parte superior dele, a cabeça, um pouco aqui os braços e um pouco do corpo, mas nunca ele inteiro. Isso é uma coisa que eu vou falar também sobre a construção do personagem a partir do que você for fazer com ele. Então, nesse caso do Pandoca, por ele participar assim nas tirinhas, nesse enquadramento, eu não precisei desenvolver e criar o corpo dele, né? Só a cabecinha e aí os ombros e tal. Então, isso também é uma possibilidade, tá? Essa utilização do desenho, né? Fazer o desenho de acordo com a necessidade do personagem que você está criando. E agora eu vou mostrar um outro personagem aí já o mais recente, que é o Ostilnato. Tá? Esse personagem ele foi criado, desenvolvido por um amigo meu, o Pablo Araújo, que me passou a ideia de como ele deveria ser, assim, a personalidade dele, o jeito dele e tal. E aí eu criei o desenho do personagem para ilustrar essas histórias que esse meu amigo fazia e me mandava. E ele já interagia com os personagens de uma forma a mostrar o corpo todo. Então ele aparecia andando, fazendo várias coisas. Então eu precisei criar todo o corpo dele, né? Entendendo a forma de expressão também pelo corpo, pelo tamanho do corpo, pela forma do corpo. E aí eu estou mostrando um pouco alguns exemplos desse personagem que é o Ostilnato, que eu fiz também bastante tirinha dele, e ele tem até um Instagram. Se você colocar lá no Instagram Ostilnato, você vai achar bastante historinha dele lá também. Tem um outro personagem, uma dupla de personagens aqui que é mais recente, que eu gosto muito. E aqui está o esboço, tá? Isso aqui foi quando eu tive a ideia de fazer uma história entre dois personagens, que é um gato e um pombo. E na verdade eles representam bem esse momento atual, onde as pessoas elas conversam pouco, assim, né? Tipo, não se relacionam tanto entre si, não se abrem tanto uma com a outra. E aqui eu tive essa ideia de fazer esse gato e esse pombo sentado num banco de uma praça, meio que tentando conversar. E esses desenhos aqui são os primeiros desenhos que eu fiz na hora de criar esse personagem. Então são os esboços, tentando entender assim um pouco de como que eles seriam, né? E aí eu meio que já gostei bastante dessas formas aqui, desse gatinho, desse pombo aqui. Aí eu levei adiante, eu falei, vou seguir nessa linha. Aqui ainda tem já o pombo maior, ainda num esboço. E como eles ficam sentados, então eu precisei entender mais ou menos como que eu iria desenhá-los assim, nesse formato, né, nessa posição já sentadinho. E aí todos eles, a maior parte das vezes, eles aparecem assim. Aqui já está alguns exemplos. Então eu faço as historinhas deles meio que animadas, né? Eu faço em vídeo, eu faço uma espécie de animaçãozinha. E eu fico variando para cada episódio as roupas deles, né? Então vocês vão ver sempre eles com umas roupinhas diferentes, assim.
Aqui o gato. E aqui estão umas variações de posição de mão que eu utilizei dentro dessa história específica, né? Que ali eu retirava o braço aqui no computador, colocava esse outro braço e fazia umas modificaçõezinhas para dar um mínimo de movimento. Tá? Então vocês reparam que é o mesmo personagem, né? São os mesmos personagens, só que com roupas diferentes. Tá? Ó. E eu gosto bastante, eu não estou podendo fazer mais historinhas deles agora, mas eu gostaria muito de continuar. Chama isso aqui, eu dei o nome de Internet S2. E tem no meu Instagram, Afa Vasques, algumas dessas historinhas animadas lá. Dá para conferir. Então então deu para ver um pouco do que eu tenho feito nesses últimos anos em relação ao personagem, todos eles voltados para histórias, tá? Então, quando a gente pensa um personagem para participar de uma história, a gente precisa criar não só a aparência dele, mas como também a questão da sua personalidade, né? Mas aí eu vou falar disso mais pra frente. Eu quero compartilhar com vocês um ponto interessante na minha história como desenhista. O primeiro desenho que eu me lembro de ter feito e ter gostado, assim, ter chamado minha atenção e eu ter guardado isso na memória, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter menos de 6 anos de idade, com certeza, porque eu sei que eu não estava na escola ainda. Mas eu lembro de ter feito um desenho, ter pego algum papel na minha casa, uma folha assim, e ter desenhado um personagem. Então, a primeira lembrança que eu tenho de um desenho que realmente me marcou foi a primeira vez que eu desenhei um personagem. Eu lembro muito bem qual que era a minha intenção ali, qual que era a minha vontade naquele momento. E eu tava com vontade de desenhar tipo um personagem de desenho animado, alguma coisa assim que tivesse poderes, né? Então eu lembro que eu pensava primeiro num poder que eu achasse legal, assim, eu achava legal, um poder tipo que nem eu criei esse personagem aqui ontem, assim. Aí eu pensei um poder bacana dele ter seria tipo, sei lá, rajada de fogo. E aí essa ideia do poder eu trazia, eu tentava desenhar isso de alguma forma no personagem. Então aí, por exemplo, aqui eu desenhei essa rajada de fogo meio que sairia aqui da cabeça dele, por exemplo, né? Então era basicamente o uso da minha imaginação, né, da minha criatividade aplicada num personagemzinho, num personagem que poderia executar esses poderes, né? E eu lembro que isso foi, eu guardei isso muito, eu lembro que eu achei isso muito legal, poder fazer isso. E o ano passado, quando eu estava dando aula no espaçonave, né, físico, lá na nossa escola, eu acabei dando aula para um garoto, para um menino, e aí nas nossas aulas a gente acabou fazendo basicamente isso, assim, criando personagens tipo esses, assim, atribuindo valores, atribuindo espécies de poderes, e com esses personagens todos que a gente foi criando, a gente construiu um jogo de tabuleiro com vários personagens, vilões, heróis e tal, tudo baseado nessa criação, nessa criatividade e usando o desenho para poder mostrar, né, essas qualidades, esses valores. Eu lembro que isso era muito divertido quando eu era criança e eu lembro que foi muito divertido quando eu fiz com o Pedro, lá no espaço, a gente criando esses personagens. Então, é uma coisa que dá muito prazer de fazer, criar personagens, seja para você colocar numa história, seja para você brincar, seja para você trabalhar com ele dentro de algum projeto. Então, realmente é uma coisa que é muito legal. E aí, qual que é a dificuldade principal quando a gente está começando a desenhar e a gente quer começar a fazer os nossos desenhos terem mais vida, né? Se parecerem com personagens mesmo, né? Com coisas vivas, né?
a gente precisar trabalhar um pouco com a questão da tridimensionalidade, né? Para o desenho sair um pouco daquela estrutura plana, né? Igual a gente está vendo aqui. Então vocês estão vendo um exemplo a partir das formas básicas, né? Que é o círculo, o quadrado, o triângulo. E dessa maneira aqui, nesse desenho, eles estão planos, certo? Então a gente vê apenas uma coisa que não tem vida, uma coisa inanimada. E com a simples adição de algumas linhas, esse círculo aqui ele já começa a se parecer mais com um personagemzinho, tá? Porque eu criei aqui uma espécie de ilusão de tridimensionalidade. Então, repara, antes de desenhar aqui os olhinhos e essa espécie de nariz, eu crio essas linhas aqui, guias, que tiram, né, do círculo aquela cara de plano que ele tinha. E aí fica parecendo uma bola, né? Então, a minha sugestão, tá, para vocês começarem a brincar com essa coisa da construção dos personagens é brincar disso aqui, tá? É a partir das formas básicas, pode ser círculo, quadrado, triângulo, vocês começaram a perceber como transformar um círculo simples numa coisa com volume, tá? Então, eu estou criando uma espécie de curva nesse sentido, que ele se dispõe, né, ele aparece aqui nesse ponto correspondendo ao que seria uma curva de uma esfera desse tamanho. Então, a minha sugestão é que vocês tentem fazer isso, tá? Não vou dar nenhuma fórmula específica para como fazer. Tenta usar a sua própria observação, sua própria intuição para conseguir, de repente, fazer de um círculo uma bola, tá? Então, repara que, obviamente, se eu coloco essa linha fora do centro, aqui, tanto do centro da vertical quanto do centro da horizontal, ela vai se assemelhar um pouco mais a uma curva, tá? Quanto mais perto do centro, essa curva ela é menos acentuada. Quanto mais longe do centro aqui nessa direção, a curva ela é mais acentuada, tá? Se vocês ficarem assim com dúvida, falando, nossa, eu não estou entendendo, tenta buscar na internet algumas figuras de esferas, coisas esféricas, para vocês começarem a perceber essas curvas aqui nos objetos, nas imagens que são esféricas, bola, por exemplo, bola de basquete, bola de vôlei, que tem aqueles gomos, tá? Por exemplo, a bola de basquete, eu não lembro agora exatamente, essa aqui é a bola de, por exemplo, a bola de tênis. Vocês vão começar a perceber essas curvas nessas formas, tá? Então vai ser mais fácil de você intuir esse volume. E aí, quando vocês estiverem bem craques nisso, já tiverem entendido direitinho, vocês vão conseguir utilizar esse desenho aqui, dessa bola sugerida aqui, para fazer essas primeiras rostos, seus primeiros personagenzinhos. Só com a adição aqui de um nariz e os olhos, a gente já tem uma aparência, tá? A gente já cria uma espécie de personagem. E é interessante porque você já está criando ele com mais volume, tá? Você poderia fazer o seu personagem assim de frente, mas desse jeito aqui você já está dando mais mobilidade, você já está dando mais vida para ele, tá? Então minha dica é essa. Primeira coisa, se você quer começar, quer construir, quer ter mais autonomia para fazer seu personagem fazer mais coisas, assim, ter mais vida, começa a treinar essa rotação dessas formas básicas, que do mesmo jeito que funciona para o círculo,
vai funcionar para o quadrado. Então, do quadrado, você faz ele virar um cubo, tá? E se você tem alguma dificuldade com isso também, pode treinar o tempo que for necessário para fazer essa transformação do quadrado para o cubo. Eu sei que não é tão simples, nem todo mundo tem essa facilidade, mas aí do mesmo jeito eu sugiro você observar esse tipo de imagem. Pode ser em objetos que você tenha também, uma pequena caixa, na internet com algumas imagens, entender como que seria o processo, né? Como que seria a imagem mesmo desse objeto visto assim em perspectiva. Então você vai brincando até entender um pouco como construir isso. E a partir daí, você vai podendo brincar com a construção dessa aparência, tá? Desses formatinhos aqui que você está construindo, tá? Então vale para todos os exemplos. No caso do triângulo, era até um pouco mais fácil, porque o triângulo basicamente ele virará um cone. Então a única coisa que você vai precisar fazer é fazer essa base aqui ser curva, né? Ao invés de reta, igual o triângulo é. Então você fazendo uma curva aqui embaixo, você já vai poder ter um desenho num formato interessante para criar um volume e já ter uma aparência mais viva e mais tridimensional dessa forma inicial, tá? Então a minha sugestão é todo mundo praticar bastante isso, de uma forma simples, agradável, de brincadeira. Você já vai conseguindo ter um resultado bacana e saindo um pouco daquele padrão que às vezes pode não agradar você tão facilmente, que é de fazer sempre aquela carinha retinha, que é legal, mas às vezes você quer dar um pouco mais de movimento para isso. E aí você não sabe como que movimenta, então você já vai praticando desse jeito. Perfeito? Alguma dúvida? Pode perguntar se surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa durante a aula. A próxima coisa, uma vez que você já entendeu isso, você já está podendo fazer desenhos interessantes. Aí você pode ficar mudando a aparência, fazendo o nariz maior, o nariz menor, mudando sobrancelha. Você já pode brincar um monte e criar um monte de personagens diferentes só com essas coisas que eu te falei. E é bacana, só que aí depois você vai querer colocar um corpo, né? Você vai precisar colocar essa carinha num corpo. E aí, muita gente, né, que está começando a desenhar vai dizer assim, poxa, mas eu não consigo desenhar nada, eu só consigo desenhar bonequinho de palito. Só consigo fazer o corpinho assim de bonequinho de palito. E não tem problema, esse bonequinho de palito aqui, esse primeiro começo, ele já pode servir, se você fizer uma pequena modificação nele, repara como disso aqui, ele já se transforma nisso aqui com pouca coisa, né? Sem precisar fazer muita coisa diferente, sem ser algo tão difícil assim, né? Então eu imagino que disso aqui para isso aqui, todo mundo conseguiria fazer, né? A partir desse resultado aqui, dessa capacidade aqui, ó, a minha sugestão seria usar aquela nossa ideia lá de rotação das formas básicas para a gente conseguir fazer uma coisa assim, tá? Com um pouco mais de volume, com um pouco mais de naturalidade. A coisa parece um personagem aqui que está tridimensional, está amparado aqui, está de pé aqui. Tá? Então vamos, como que a gente pode fazer essa rotação na construção dos corpos aqui? Então, se a gente já aprendeu a fazer a rotação no círculo ali para a gente fazer nossa cabeça, né?
O que a gente precisa é utilizar isso para fazer o nosso corpo também. Então vamos supor que você só sabe fazer ali a figurinha de o bonequinho de palito. Tá? Então você só sabe fazer isso aqui. Vamos dar um pouco mais de volume para essas partes. Então ao invés de fazer uma reta só para fazer o corpo, por que não fazer aqui um quadradinho? Né? Já tem um volume maior. E usando essa ideia de fazer uma rotação, de criar meio que uma espécie de movimento nessa forma, repara nessa orientação aqui da cabeça, né? A cabeça não está olhando para esse lado. Então eu jogo essa orientação para o corpo também. Crio aqui uma linha que sugere que esse corpo pode estar virado para o mesmo lado que a cabeça está virada. E aí, ao invés de eu manter esse desenho retangular aqui do jeito que está, eu crio essas linhas que vão acompanhar a orientação que eu criei inicial aqui dessa linha, né, que seria para onde o corpo está virado. Tá? Então eu criei diferenças de superfície, diferenças de planos. Então, ao invés do corpo estar virado totalmente para a gente, né, para o espectador, agora ele já está meio viradinho para o lado aqui. E criei um plano distinto desse outro que eu vou desenhar agora. Então, repara que eu estou criando aqui como se fosse uma caixinha de fósforo, tá? Uma caixinha de fósforo virado com a parte, né, frontal, assim, a parte do peito, né, do personagem, um pouquinho de lado, eu consigo ver um pouco do peito dele e um pouquinho da lateral do corpo dele também, tá? Então, assim, nada muito complexo. E eu sugiro que a gente comece a brincar a partir disso, tá? Os braços, eles vão ser construídos com a mesma lógica. Se eu consigo fazer uma caixinha aqui, eu consigo fazer um círculo aqui, eu consigo fazer uma espécie de canudo aqui, grosso. Um cano. Certo? Consigo fazer um cano. Né? E é isso que eu quero que vocês vão brincando. Tentando pensar nessas formas básicas como os elementos de construção mesmo, como se vocês estivessem montando peças, tá? Fiz aqui um braço, vou fazer o outro braço lá atrás e é lógico que a gente tem que usar bastante a nossa imaginação. Se eu estou vendo essa caixa dessa forma e essa parte frontal está escondendo o que seria a parte lateral lá de trás, então eu preciso imaginar que o braço dele estaria saindo daqui, correspondendo o tamanho, né, dessa largura aqui desse tubo, desse cano que eu criei, mas saindo da parte traseira, da parte que está escondida. Então eu uso minha imaginação e desenho esse outro tubo lá atrás, saindo de lá atrás, mas aparecendo aqui apenas a parte visível que a caixa já não está escondendo mais, certo? E aí crio aqui um outro círculo, uma espécie de esfera aqui, só para fazer a distinção de uma parte do braço para outra. Vocês vão testar desse jeito agora aí, né? Mas vocês também podem fazer isso livremente, ou seja, vocês podem criar o braço com uma outra aparência. Ao invés de repente criar essa divisão, vocês poderiam criar uma coisa contínua. A ideia é brincar e experimentar diversas formas de construir essas partes do corpo, utilizando formas que sejam bem simples de serem feitas, tá? Mas que vocês brinquem com essa coisa da rotação,
desse personagem ele poder estar não somente visto de frente, né, como a gente geralmente costuma fazer, mas tentando fazer uma rotação com essas partes que a gente está criando. Por isso que eu sugiro que vocês façam essas formas básicas, porque se vocês acostumarem fazer o giro dessas formas, vai ficar muito mais fácil vocês imaginarem como que as coisas têm que ser desenhadas, tá? Porque você já tem um pouco de entendimento desses giros aí, quando vocês treinaram fazendo as cabeças em rotação, tá? Então dá pra gente brincar com um pouco mais de facilidade. E agora vamos aqui para a parte do quadril. Então é legal, de repente, ter uma separaçãozinha, tá? Para as pernas não ficarem totalmente ligadas e presas no tronco, porque as pernas precisam ter a sua liberdade de movimento. Então, do mesmo jeito, vou fazer uns tubos aqui, umas espécies de cano, tá? Nesse caso e nesse também. E vou fazer aqui uma espécie de joelho só para fazer essa distinção, né? Essa diferença aqui e também fazer a dobra, né? Fazer separar as duas partes da perna e poder ter uma dobra para a perna não ficar totalmente reta desde lá de cima até embaixo. Mas como eu falei, vocês podem brincar mesmo, tentar experimentar formas diferentes de fazer essa construção. Olha, o pé eu vou fazer aqui agora com formas retas, tá? Então uma caixinha. Tá? Então, isso é para vocês adquirirem essa capacidade de criação, poderem criar o seu personagem do jeito que vocês quiserem, colocar ele numa posição que você quiser, como se fosse um bonequinho mesmo, né? Você movimenta aqui o braço, coloca para cima, coloca para baixo, e vão testando diferentes formas de fazer isso. Tá? Aqui é mais tá com essa aparência de caixas e tubos, mas vocês podem inventar. E aí, depois de fazer assim uma espécie de preparação, vocês podem começar a brincar já na questão da aparência do personagem, tá? Vindo e desenhando por sobre as coisas que vocês fizeram, de estrutura, e tentar dar um pouco de personalidade aqui pro personagem, brincar um pouco mesmo com a aparência dele. Que aí não precisa ficar com essa coisa assim de ser uma caixinha, tá? Você pode criar a roupa dele e dar uma aparência mais natural, utilizando meio que esse esquema que foi feito previamente aqui, tá? Então dá para entender como a gente consegue fazer uma variação grande de aparências em cima de uma mesma estrutura, né? Poderia ter feito uma roupa totalmente diferente, uma aparência totalmente diferente, dar um volume qualquer aqui que vocês queiram, né? Esse aqui ficou meio parecendo o Mario de propósito, tá? Então vou fazer uma outra aqui para exemplificar como poderia ser feito de outra forma, né? Como fazer isso de outro jeito. Então, vou começar com uma outra cabeça, né? Eu fiz um círculo, vou fazer agora de um cone. Então, vou criar aqui um outro nariz, mais pontudo. Aqui o olho pode ser maior, mais arregalado. Aqui eu já posso colocar uma espécie de expressão. Já temos aí mais ou menos um rostinho do personagem. E aí eu posso variar bastante essa coisa do corpo.
Então, repare, eu vou dar uma esticada nessa caixa, tá? E vou deixar ela mais fina aqui atrás, né? Mais estreita. Tá? O personagem não ser tão volumoso assim. E como eu falei, esse braço ele não precisa ser construído com aquelas distinções, né, e a dobra tão evidente. Você pode fazer uma coisa totalmente diferente aqui, com braços molengas, assim. Né? Aí você já tem uma outra aparência. Aí essas perninhas utiliza aquela mesma ideia de fazer algo que parece que tem uma rotação, né, que tem um volume, mas você pode fazer um tamanho completamente diferente. Certo? E aí, depois disso, dá para brincar com a questão da aparência dele. Então, a sugestão é justamente fazer bastante teste com essas variações, tá? De forma totalmente assim, descompromissada mesmo, brincando com isso. Porque você vai ganhando, vai criando uma espécie de bagagem, tá? E vai entendendo diversas maneiras de desenhar e criando variações interessantes, assim, que você vai poder usar depois num personagem que você queira, de fato, nomear e falar, não, esse personagem existe, ele tem esse nome, ele faz as coisas desse jeito, quer dizer, criar um personagem de verdade. Aí você já vai ter tido várias possibilidades, já testou várias coisas na hora de produzir esses desenhos. Uma coisa que é bacana fazer é, às vezes, imaginar uma coisa específica e aí levar para o seu desenho. Então, assim, vou fazer os braços dele parecido aqui com guelras, né? Braços de algum animal específico. E aí tenta levar isso para o desenho. Como é que seria, né, esse braço influenciado, né, a partir de um elemento de um animal, por exemplo. Vai brincando, vai fazendo essas associações aí, certo? Que aí você vai conseguir produzir bastante coisa já. Só com essas duas informações você vai ter possibilidade de criar muito, muito material, muito personagem. Dúvidas? Tudo certo? O negócio é fazer, né? É brincar, mas é brincadeira, é diversão. Tempo, por favor? Tá. Outra coisa muito importante, depois que você já brincou bastante, já fez bastante variação de corpo, rotação, experimentou fazer alguns movimentos, é bacana a gente olhar para as expressões, né? Para as expressões faciais, primeiramente. Né? Então, a minha sugestão é que já nessas brincadeiras, nesses estudos, aí, nessas práticas, você começa a variar propositalmente o desenho de algumas expressões diferentes. Tá? Pode, para esses exercícios, essas brincadeiras, fazer só o rosto, né? Então vocês veem que para fazer esse rosto você não precisa muito esforço, pode fazer uma forma assim bem simples, e aí criar aquele elemento ali de entendimento da esfericidade, né? do volume dessa forma, e aí imaginar uma expressão, um sentimento, uma coisa. Sugere aí algum sentimento assim para que eu possa tentar fazer isso aqui. Né? Primeiro vou fazer uma aqui. Então, de repente, pensar aqui, sei lá, dor, né? Sei lá, dor, sensação de dor. E aí eu vou tentar, como representar essa sensação no desenho. Então, uma coisa que a gente pode fazer, se a gente não tem uma referência nem nada, tenta imitar com o rosto mesmo a cara que a gente faz quando a gente está com essa sensação. Então, faz essa cara de quando você está sentindo dor. Aí percebe o que está acontecendo no seu rosto, né? Você está franzindo a sobrancelha, está trazendo ela, está fechando o olho.
está abrindo a boca, está sentindo que isso está acontecendo, então traz para o seu desenho. Tá? Então vou fazer o narizinho aqui, que o narizinho não vai mudar muito, mas aí eu percebi, eu fiz aqui a careta de dor aqui, ó, aí eu reparei que eu fechei mais o olho, tá? Juntei mais assim o olho, fechei um pouco a sobrancelha e abri um pouco a boca. E rangi um pouco os dentes, assim, entendeu? Então, tenta levar essas informações que você está percebendo, que estão acontecendo no seu rosto, né, na mudança da fisionomia, na contração dos músculos aí, para esses desenhos. E vai brincando disso. Vai brincando de colocar e de transformar e de fazer sensações e emoções diferentes, levando para esses rostos, né, para essas bolinhas que você está fazendo aí. E nisso você já vai perceber que vai, de certa forma, criar uma espécie de personagem diferente, né? Porque a emoção específica ali que você está transmitindo, ela já vai dar esse ar de vida, né? Esse ar de personalidade que os nossos personagens têm que ter. Então, só com um elemento mais de expressão, você já dá uma caracterização, né? Já dá uma vida a mais aí para esse personagem. Então, a próxima sugestão, né? A sugestão que eu dou agora seria isso: vocês brincarem bastante com a criação proposital de expressões, sabe? Tentar pensar numa expressão específica, né? Numa sensação específica e tentar fazer o desenho. Vocês vão ver que a princípio não é tão simples como parece, pode ficar meio estranho. Por exemplo, eu estou querendo fazer uma sensação e aí não está muito claro, então vai tentando mudar, dar um enfoque maior de repente para um elemento, para outro, né? Para aumentar o tamanho ali do sorriso, aumentar o tamanho da sobrancelha, ou seja, da contração do músculo, para ver se fica mais parecido. E aí vocês vão brincando mesmo, testando isso, assim, até vocês conseguirem perceber o máximo aqui, ó. Repara que eu refiz aqui uma cara de dor, tá? Eu achei que essa aqui ficou legal, mas se eu testar diferente, repara que essa aqui também é uma carinha de dor que tá um pouco mais interessante porque eu fechei mais os olhos. A Grazi está pedindo para eu fazer uma carinha de susto. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Então, eu não quero falar para vocês assim, olha, cara de susto é assim. Não, eu quero que vocês vão tentando experimentar, tá? Então, eu vou fazer uma cara de susto aqui. Então, eu vou começar aqui com as sobrancelhas assim bem bem arqueadas, tá? Aí esse nariz aqui vai variar de personagem para personagem. E eu vou fazer os olhos bem arregaladões, bem grandões, tá? Porque o que ele tá vendo ali, ele tá tendo que prestar muita atenção, porque é uma coisa assustadora, então ele tá, né, focando toda a atenção nesse objeto. E aí, por exemplo, uma boquinha aqui bem pequenininha, porque ele está assustado, mas ele não está desesperado, ele está só assustado, tá? Mas daria para fazer diferente, tá, gente? Não é só essa representação. E o legal que eu estou sugerindo para vocês é que vocês de fato vão brincando. Por exemplo, dentro de uma mesma expressão de susto, vocês tentarem fazer isso de formas diferentes, tá? Tentar fazer, por exemplo, aqui uma outra
expressão de susto. Tentar variar alguma coisa. Então, ó. Sei lá, um susto mais leve, digamos assim. Então, você pode partir das seguintes coisas. Da sua própria careta, você mesmo imitar, fazer uma careta daquela expressão, daquela sensação e tentar representar isso no desenho, tá? Então, tipo, imita e faz uma cara de assustado, né? E tenta passar isso pro desenho. Ou você vai pesquisar mesmo, ter referências. Então, pô, você está assistindo um filme e aí dá um pause ali naquela cena. Tem como, Gisele, tudo bom, Gisele? Obrigado aí pela pergunta. Tem como misturar alegria com susto? Tem. É muito interessante essa possibilidade da gente misturar sensações, né, e sentimentos para criar as expressões. Essas coisas que estão misturadas, elas criam expressões assim mais interessantes, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma mistura de alegria com susto. Então vamos imaginar que situação que poderia gerar essa sensação. Então a pessoa ela se assustou porque ela se surpreendeu, mas é uma surpresa boa. Então de repente ela entrou em casa e tinha uma porção de balões de aniversário numa festa surpresa para ela. Então ela está assustada porque aquilo é uma coisa surpreendente para ela, mas é uma coisa feliz. Então, de certa forma, ela não está preocupada, então ela está relaxada. Então esses músculos aqui estão descontraídos. Só que o olhar e a atenção dela e esse movimento aqui das sobrancelhas configura que ela está surpresa. Então, basicamente, essa mistura de alegria com susto, sei lá, vou chamar aqui de entusiasmo. Tá? Então deu um pouco de... Só que, como eu falei, testando isso aqui, a gente vai conseguir chegar em aparências diferentes, né? Resultados diferentes. Então, eu vou tentar fazer mais uma com essa mesma proposta, tá? E aí eu estou imitando aqui no meu rosto. Para tentar me orientar um pouco. Tá? Então repara que há uma certa tensão, né? Há uma certa tensão aqui na aparência, aqui na aparência das sobrancelhas, esse arqueamento delas aqui dá uma carinha assim meio de uma tensão, só que o sorriso, essa parte mais descontraída aqui, dá um ar mais de alegria, tá, Gisele? Tenta fazer uma aí também com essa mesma proposta, tá? Pra gente, se a gente pudesse comparar, pra gente compartilhar, seria legal. Se você quiser postar lá na nossa página, aí nos comentários mesmo, do Facebook, vai ser ótimo pra gente ter essa comparação. Todo mundo, né, podia fazer. Então vamos fazer essa proposta aí. Vamos fazer a proposta da Gisele, da mistura aí de alegria com susto, e depois a gente posta, coloca aí no comentário, depois que o vídeo ficar salvo, tá? Pra gente ter essas diferentes possibilidades. Mas sim, sempre é possível tentar misturar uma sensação com outra, tá? Que acabam gerando outras sensações. Agora, eu queria mostrar para vocês, então,
como que eu utilizo todas essas informações aí que eu passei dentro dos personagens que eu já mostrei lá no começo da aula, os meus personagens, começando pelo Pandoca, tá? Uma vez que a gente querendo construir mesmo um personagem, né? Um personagem que a gente vai usar, por exemplo, uma historinha em quadrinhos, a gente precisa, além de pensar na sua forma física, a gente tem que pensar na sua personalidade. Ou seja, como que esse personagem ele é, né? Como que ele pensa, como é que ele se comporta. Então, o caso do Pandoca, especificamente, ele é um urso panda, mas ele é tímido, ele é submisso, ou seja, ele deixa que as pessoas mandem nele, assim, ele não briga muito pelas suas coisas, e ele é sonhador, então ele acha que as coisas vão melhorar um dia, ele é uma pessoa esperançosa. Então ele tem essa característica. Então, a minha sugestão é que quando vocês estiverem pensando na construção dos seus personagens, pensem nessas qualidades, né, nesses valores, nessas coisas que ele tem, que ele possui, né, de personalidade, assim, para orientar a forma como vocês vão desenhá-lo, certo? Então, eu vou redesenhar ele aqui numa outra posição, mas seguindo essas indicações da personalidade e seguindo todas aquelas informações que eu já passei para vocês, numa espécie de retomada, né, de repetição aqui da aula. Então, a cabeça dele, ela parte de um círculo, mas eu dou uma variada nesse círculo, tá? Para gerar mais ou menos essa forma aqui, que é uma forma que eu resolvi de como fazer a cabeça desse personagem, beleza? E aí, ó, eu vou seguir aquelas mesmas instruções que eu disse para vocês. Eu vou fazer aqui uma espécie de caixa mais arredondada, que ela já vai estar com uma orientação de direção, ou seja, ela vai estar meio virada um pouco para o lado, né? Se vocês imaginarem aqui essa linha, uma linha que passa aqui no centro, é como se tivesse, né, ele tivesse viradinho assim meio de lado, tá? Ele é meio gordinho aqui embaixo. E o braço, gente, eu vou fazer bem parecido como eu fiz lá daquele exemplo dos tubos, tá? Então vou fazer um tubo que sai aqui dessa parte aqui que seria o ombro, e vou fazer um outro ligando aqui, e vou fazer a mãozinha dele mais fechadinha assim, ou seja, de uma forma bem simples. Vocês veem que eu não estou definindo nada agora, tá? Construindo só essas formas básicas. Então, para vocês verem que eu utilizo dessas formas para poder fazer a base do meu desenho, para depois eu construindo ele mais acabadinho e tal. Então, vou fazendo ele meio como se ele estivesse querendo brigar, mas é mentira, porque ele é meio tímido. Então é só... E aí eu vou fazer então na expressão dele algo que contradiga essa atitude que a gente está vendo aqui no corpo, tá? Então agora eu vou colocar aqui o nariz dele. E aí na carinha dele vou colocar uma cara de assustado para demonstrar que ele não está nada confortável com essa situação aqui de enfrentamento. Tá vendo, gente? Então, isso aqui é o que eu quero que vocês tentem fazer. Tentar utilizar essas informações que eu passei, de tentar simplificar tudo em forminhas básicas,
para modificar, para criar o formato e criar a posição e criar a rotação dos seus personagens de uma maneira mais solta, né? Para que ele ganhe um pouco mais de vida e movimentação. E aí depois vocês vão dar o acabamento que vocês acharem mais legal. Então agora eu vou começar a fazer aqui o preenchimento dessas formas para que ele fique, né, para que a gente dê todo o acabamento aí do personagem. E aí, vocês estão gostando? Surgiu alguma dúvida? Tá dando para entender? Vocês acham que tá fácil fazer isso? Vocês vão tentar fazer isso em casa agora? Já estão fazendo? Como é que é? Pronto, ó. Então, uma variação aqui do mesmo personagem, só que com essa intenção de criar ele numa pose, né, que represente a personalidade dele numa ação específica que eu poderia utilizar dentro de uma história, tá? A Grazinha falou, é bom perceber que há vários elementos para variar no desenho. Olho, boca, nariz, posição de cabeça, tronco, muita coisa para explorar. Exatamente. Se a gente precisa explorar todos esses vários elementos possíveis, né, de combinações diferentes e tal, para a gente ter bagagem, para a gente usar nos nossos projetos, nas nossas ideias, né? Então tem várias formas de representação, né? Eu, particularmente, como é uma coisa que depende da prática e tal, quanto mais você tiver explorado, né, essas variações de expressões, de movimentação de corpo, por exemplo, você vai conseguir dar mais vida para o seu personagem, tá? E mais identidade. O bacana do personagem é ele estar bem reconhecível também, né? As pessoas baterem o olho e reconhecerem que se trata daquele mesmo personagem. Então, para você ter capacidade de usá-lo assim de várias maneiras diferentes, é preciso que você esteja bem acostumado com ele, né? Que você tenha bastante prática de uso dele, né? Por exemplo, uma coisa que acontece quando a gente está trabalhando dentro do mesmo personagem às vezes ele ter algumas variações físicas, tá? De estrutura, que nem no caso aqui dessa cabeça tá mais alta do que essa, né? Tá um pouco diferente. Isso é uma coisa que vai se resolvendo conforme você vai desenhando. Aí você já vai pegando aquela forma específica que você quer sempre reproduzir, que você quer sempre manter, e você vai usando isso sempre nos desenhos. É bacana, vocês podem ver aí na própria internet, se vocês procurarem por evolução do personagem, então você coloca evolução Simpsons. Aí vocês vão ver como que o desenho
dos Simpsons foi se transformando ao longo do tempo, né? Era uma forma de representação quando começou, depois foi modificando, modificando, modificando. A mesma coisa com a Turma da Mônica, como é que era a Turma da Mônica no começo, tem várias... vai modificando, né? Porque a pessoa que está criando, ela também vai fazendo alterações, vai deixando, às vezes corrigindo, deixando mais do jeito que acha que tem que ser, e isso acontece. O, o que eu queria dizer basicamente assim sobre isso era isso. Eu queria saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se vocês queriam perguntar alguma coisa sobre esse tema, se deu para entender, vocês fiquem à vontade para perguntar. É uma coisa que é lógica, é só a porta de entrada, é só para mostrar as possibilidades de desenho que vocês têm aí pela frente, para poder experimentar bastante, brincar bastante, e uma vez que vocês de repente criem alguma coisa que seja bacana, vocês achem legal, que vocês queiram investir mais tempo, então institui esse personagem aí como um personagem que vocês querem fazer mais vezes, e aí comecem a dar propósito para ele. De repente coloca ele numa historinha, cria uma tirazinha com ele fazendo alguma coisa. E aí de repente se ele precisar de alguém, de uma companhia, cria um outro personagem para fazer companhia para ele. E nisso vocês vão brincando, tá? Se vocês se interessarem por ver mais desses personagens que eu mostrei, vou repetir, né, onde que dá para ver. O Ostilnato tem um Instagram, que é Ostilnato mesmo. Aí tem no meu Instagram, que é o afa_Vasques. Tem aqueles personagens que eu mostrei do gato e do pombo, numas historinhas de animação. Nesse Instagram também vocês têm um link lá na bio que leva para as histórias em quadrinhos, que eu tenho os personagens numa história que chama Só Fracassos, que tem outros personagens lá também. E o Pandoca e Panduca não tem muito lugar nenhum. No Facebook tem umas coisas antigas lá, mas quem sabe um dia eu não faço alguma coisa com eles de novo. Tá certo? Mas nesses lugares vocês vão encontrar. Agora o que eu preciso falar para vocês aí, agora, ao vivo, é sobre o concurso de desenho que está rolando, né? Se você não está participando, ainda dá tempo. Eu sei que tem gente que está participando. Mas se você não está participando, dá tempo de mandar. Você pode mandar até hoje à noite, até às 11 horas, até meia-noite de hoje. Você pode enviar o que é um desenho de um retrato, né? Um desenho de um retrato. Então, um retrato de uma pessoa, de alguém, pode ser uma pessoa famosa, pode ser alguém da sua família, e pode ser de qualquer jeito, né? Não precisa ser um desenho realista nem nada, é só um desenho de um retrato, tá? Que vocês vão mandar pra gente no nosso e-mail, mas leia aí os regulamentos que vão estar... No Facebook você vai encontrar a publicação do concurso, que você vai encontrar o link para o regulamento, para você ler direitinho. E esse concurso ele vai premiar as pessoas, a partir de votação, né, no nosso Instagram, com bolsas de estudo para o nosso curso de desenho online. Então é uma forma de você garantir aí um estudo de desenho bem bacana, bem interessante, que vai te dar todas as possibilidades de você desenvolver as coisas mais básicas e mais fundamentais da construção do desenho, para você ficar bem autônomo, poder desenhar o que você quiser. Esse curso ele vai te dar isso. Então é uma forma de você entrar e poder ganhar uma bolsa, ou seja, fazer o curso completamente gratuito. Para o primeiro colocado na votação, para o segundo lugar você vai ganhar uma bolsa de 50%, e o terceiro lugar vai ganhar uma bolsa de 25%. Então, de todo jeito, vai ter chance de ganhar um bom desconto para fazer esse curso. Então, aproveitem aí que até hoje apenas o envio do seu desenho para a gente. E boa sorte para quem está participando. Vai ser legal. A votação vai começar a partir de segunda-feira. Não, a partir de domingo. A partir de amanhã. Já vai estar no Instagram. Tá certo, gente? Mais alguma coisa, Gabi?
Bom, não, então é isso. Ah, não esqueçam aí, coloquem o desenho de vocês, se vocês puderem, se vocês quiserem, na, na postagem do vídeo, né? Nos comentários lá. Acho que deve dar para fazer isso lá. O desenho, a sugestão da Gisele, tá? De misturar alegria com susto, a expressão. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Bons estudos, façam os desenhos. Boa sorte para quem está participando do concurso e até a próxima. Abração.